Cumprimento a todos, bom dia a todos e todas, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance o teu coração, que tenha algo aí dentro diferenciado, que é o Espírito Santo de Deus manifestando e que Ele possa não só nos preencher assim, mas falar, nos ensinar, mover os nossos dias, porque esse é o plano dele para este mundo em nome de Jesus. E por isso eu convido você a ler comigo o Evangelho de Mateus. Nós vamos ler hoje o capítulo 18, dos versos 15 até 20. Mateus 18. Glória a Deus. A partir do 15. Do 15 ao 20. Graças a Deus. Encontraram todos e todas? A palavra santa do nosso Deus diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir, também a igreja trate-o como um pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles, em nome de Jesus. Amém? Palavra de Deus, é evangelho. Senta no teu lugar, com alegria. Senta no teu lugar nessa manhã linda, maravilhosa, manhã de festa. E eu testemunho assim para vocês que essa semana, todas são, mas essa semana a gente está vivendo um momento muito impactante assim, pelas palavras que o Espírito Santo de Deus tem revelado em nossa vida, né? A gente está, né? Nesses últimos dias a minha esposa tem falado bastante, né, de manhã, assim, para reforçar o que nós ouvimos aqui no domingo, por exemplo, que nós aprendemos que, queridos, para a nossa vida dar certo só tem um jeito. E por acaso esse jeito não é nosso, mas o jeito tem que ser de Jesus. Nós aprendemos isso aqui. Não tem esperança para nós, queridos, se nós tentarmos viver a vida do nosso jeito. Não tem para onde ir. Se o jeito que esse mundo diz que é melhor não serve para você. Porque a esperança está nele. O jeito aqui tem que ser dele, em nome de Jesus. Amém? Mas assim nós caminhamos segunda e terça e chegamos aqui quarta-feira. E nós ouvimos do Senhor sobre a importância de nós fazermos a nossa parte diante do Senhor. Isso ficou em nós e ficou nos constrangendo, porque isso é muito desafiador para nós. Porque eu estou e faço parte e sou de um povo chamado evangélico, e graças a Deus por isso, isso é um motivo de orgulho para todos nós. E esse povo evangélico tem uma máxima muito verdadeira, é verdade, uma máxima prioritária que é: salvação não vem das nossas obras. Não vem. Não somos salvos pelo que nós fazemos. Isso nós cremos. Porque salvação vem por fé através da graça, pela graça de Deus. Isso nós sabemos. Mas muita gente, inclusive evangélica, eu não sei porquê. Talvez a gente tenha um pouco de preguiça de ler a palavra de Deus. A gente pensa assim, a gente comete o desatino de pensar: bom, já que eu estou salvo, eu não tenho que fazer nada. Basta crer em Jesus e já está bom. Porque salvação é por fé dado de graça, não pelo que eu faço. Então eu preciso fazer o quê? Nada. São maneiras, eu não quero, desculpa, com todo o meu respeito, eu não quero decepcionar ninguém, me desculpem se as pessoas creem nisso, mas a palavra de Deus não ensina exatamente isso para nós. O lugar que está essa máxima verdadeira evangélica da salvação pela graça está em Efésios 2, e nós lemos o versículo 8 e 9, onde o Senhor Jesus diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso é verdade, é um fato. Mas como eu disse, talvez por a gente ser um pouco acomodado, por conveniência talvez, a gente se esquece de ler o verso seguinte, o verso 10. E no verso seguinte, o verso 10, está escrito o quê? Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras
que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, a verdade da palavra de Deus é o quê? Que nós não somos salvos pelas obras de jeito nenhum, inclusive para nós não ficarmos nos achando, mas nós somos sim salvos para as boas obras. Você entende isso? Então existe um problema na nossa leitura, essa leitura evangélica que diz que basta crer que nós seremos salvos e nossa vida estará nas mãos de Deus, que eu não sei se funciona bem assim no coração de Deus, e eu preciso tomar posse daquilo que o Evangelho nos diz. Não existe salvação para um povo que não se envolve em nada. Desculpa, um povo que não faz a sua parte diante de Deus. Não sei. O que Jesus ensinou sobre isso não é que basta crer que nós seremos salvos. Por exemplo, o texto que nós usamos, a mensagem do Evangelho para mim e para você que ensina isso, está em Mateus 1, por exemplo, a partir do verso 14 e 15, Mateus 1 diz assim, ó: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus, o Evangelho dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, portanto, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, queridos, presta atenção. Quer dizer, em primeiro lugar, nós temos que quê? O que é que nós precisamos? Nos arrepender. E parece que a gente tira isso da nossa agenda, a gente afasta. Não basta só fé, não basta só crer. Aliás, crer até o diabo crê. Não basta só crer, porque antes de crer precisa outra coisa muito importante. O quê? Tem que se arrepender. Tem que ter mudança de vida. Arrependam-se e creiam. Quer dizer, não é creia que você já está salvo e pode continuar do jeito que você sempre foi. Não posso afirmar, então, sem nenhuma sombra de dúvida, que a partir disso que nós não seremos salvos somente pela fé. Fé é fundamental, sem fé ninguém verá o Senhor. Mas Jesus é muito claro e nós precisamos levar Jesus a sério. Em primeiro lugar, e antes de qualquer coisa, nós precisamos fazer a nossa parte. Qual? Nos arrepender. Isso é fundamental. Entenda que nem Deus, nem sua esposa, o seu marido, o seu filho, nem o pastor, nem a sua igreja, ninguém pode se arrepender no teu lugar. Essa parte é tua. Ninguém vai fazer. Arrependimento é algo que só você pode e ninguém mais. O arrependimento que João Batista anunciou, que Jesus veio e confirmou, é uma decisão. Jesus disse que é necessário, mas é uma decisão pessoal, nossa, de querer mudar de vida. Essa decisão nós temos que tomar. É uma decisão de abandonar o passado, abandonar o que era, para querer viver o novo de Deus, o novo tempo de Deus, a nova vida de Deus. Então é muito importante esse posicionamento, porque significa que não é verdade, que nós não precisamos fazer nada para a nossa salvação. Precisamos sim. Muitas coisas. Tem sim que fazer a nossa parte. E assim nós chegamos aqui quarta-feira e nós somos profundamente constrangidos, maravilhosamente, por aquilo que nós ouvimos e lemos, sobre esse fato que se nós fizermos a nossa parte, o Senhor fará dele, porque Ele é fiel. Nós lemos aqui Filipenses 1, lembra? Versículos 5 e 6, em que o apóstolo Paulo diz para os irmãos e as irmãs de Filipos: eu estou convencidíssimos, irmãos e irmãs, Paulo diz, que por causa do envolvimento que vocês têm tido com o Evangelho, por causa do envolvimento, do compromisso que vocês têm tido com a obra de Deus, desde o início até agora, que aquele que começou a boa obra em vocês não terminou. Ele não vai parar, ele vai prosseguir e ele vai completar a obra na vida de vocês. Mas precisa ter um envolvimento nosso, meus irmãos. Presta atenção. Então, Deus vai fazer a parte dele na vida de um povo que se envolve com as boas obras que ele preparou de antemão, diz a palavra de Deus. E quem se envolve no que Deus preparou está fazendo a sua parte diante de Deus, sim ou não? É muito importante o nosso fazer. Nós não podemos ser partícipes de uma igreja amorfa, uma igreja sem atitude, uma igreja que não se envolve em nada para mudar o mundo em que vive. Não, isso não é igreja. Observe a igreja de Atos dos Apóstolos. Não, a igreja do Senhor foi constituída na terra para ser um testemunho vivo do reino de Deus. E assim, meus irmãos, essa igreja tem compromisso com os valores do reino de Deus e faz a sua parte para que esse mundo seja um lugar melhor e mais justo para todos e todas. Nós somos as mãos e os pés do Senhor, como nós louvamos. Você entende isso? É fundamental isso. Então, o contexto do mundo de hoje qual é? Você vive no mundo. O que é que você encontra na rua? Divisão, guerra, contenda. O que você encontra? Disputa. Quer dizer, é a falta de princípios que são tão fundamentais e caros para a vida, isso que a gente encontra na rua. É um mundo, em todos e todas, correndo, querendo ser melhor do que os outros, quer dizer, querendo chegar primeiro que o outro, ganhar mais que o outro, ser mais visto, estar mais em evidência do que todo mundo. E a velha máxima, que se dane o mundo, porque eu não me chamo Raimundo, né? Assim a gente fala.
Mas eu não sei se é. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Nós temos que entender o Senhor. Porque esse contexto aqui, esse contexto de divisão, de individualismo, de disputa, gera um mundo que você já conhece tão bem, que você vê nas suas redes sociais todos os dias, querido. E eu queria dizer para você, as pessoas estão lutando 29 horas por dia, tentando sobreviver diante das injustiças desse mundo, mas você tem que admitir, sobreviver diante dessas injustiças está tão difícil, não está? Sobreviver nesse mundo está tão complicado. E a igreja, que deveria ser a voz soberana, suprema do Senhor, dando testemunho, mostrando que existe outro tipo de vida, outra forma de viver, outro princípio de vida, essa igreja anda um tanto quanto paralisada. E se faz alguma coisa, faz para arrecadar mais dízimo, para montar mais templo, que também não vai se comprometer com a justiça do reino de Deus. Eu queria dizer para vocês, queridos, nós temos que entender o Senhor. Há uma obra para ser feita nesse mundo, e quem é que vai fazer? Quem é que vai se envolver? Em nome de Jesus. Então a palavra de Deus diz, e eu li essa semana, Romanos 8,19, presta atenção, por isso a criação de Deus aguarda ansiosamente, em algumas versões, com grande expectativa, com ardente expectativa, gemendo, o quê? A manifestação dos filhos e das filhas de Deus. A criação de Deus aguarda que o reino de Deus seja constituído, seja feito, mas como é que vai ser feito se a gente não faz a nossa parte? Não vai. Então é importante, a responsabilidade de implantar o reino de Deus é nossa, e de mais ninguém. O Senhor deu essa obra para mim e para você, por isso para Deus é fundamental, sim, nós fazemos a nossa parte, e você precisa tomar posse disso. E eu estou dizendo isso, que parece que eu estou doido aqui, porque nós estamos em dia de festa, mas eu fui orar ao Senhor essa semana, e eu falei assim, Senhor, domingo é um culto de festa, né? Tem casamento, eu queria tanto uma palavra para o teu povo fazer festa. Eu queria tanto, até falei com a minha esposa, eu queria tanto uma palavra para o povo se alegrar. E você sabe que eu ouvi da parte do Senhor? Ele falou, tá bom, mas vai fazer a tua parte, em nome de Jesus. E aí eu fui ler a palavra, e aí lendo a palavra, eu cheguei nesse texto aqui, que é muito interessante, porque isso que nós lemos aqui hoje tem a ver com o que eu acabei de dizer para vocês, eu quero que você entenda isso, porque o momento do evangelho de Mateus aqui, na nossa leitura, é de ensino sobre o que fazer em um contexto de contenda, um contexto de divisão. E tem muita sabedoria de Deus aqui para mim, para você, para a nossa vida. Em nossa leitura, Jesus está ensinando sobre o que fazer para resolver problemas entre os irmãos e as irmãs, quando uma pessoa se desvia, quando alguém peca, quando alguém causou uma divisão, um racha dentro do povo de Deus. Quer dizer, Senhor, o que nós devemos fazer se o irmão pecar contra nós? Essa é a questão. E a resposta do Senhor é simples, faça a parte de vocês. Faz a sua parte. Logicamente, nós viemos aqui hoje celebrar uma união, e eu não vou me alongar, eu quero ser muito breve. Uma união, e nós queremos o melhor para esse casal, e amém. E nós frequentamos esse lugar porque nós buscamos salvação, em nome de Jesus, sim ou não? Agora, algo tem que nos incomodar diante de tudo isso, e eu quero que você medite comigo, porque se nós temos que fazer a nossa parte diante do Senhor, a pergunta boa qual é? Qual é a nossa parte, sim ou não? Qual é? Né? O texto é cristalino, o texto é muito didático, Jesus é muito didático. Senhor, se nós temos que fazer a nossa parte, qual é a nossa parte diante do Senhor? Eu vou falar só duas coisinhas para você, porque eu quero ser bem breve. E eu queria dizer para você, qual é a nossa parte diante do Senhor? A primeira coisa que eu queria dizer para você, que esse texto nos ensina, é não se acomodar diante das coisas que não agradam ao Senhor. Qual é a nossa parte? Não se acomodar diante daquilo que não agrada ao Senhor. E eu estou dizendo isso porque Jesus aqui ensinando sobre o que fazer diante de uma divisão que o erro causa, e que obviamente, quem está sujeito a isso? Todos nós. Porque a gente já lê esse texto e fala, quando o irmão pecar contra mim, né? Mas você não, né? Romanos 3,23 diz o quê? Que todos e todas pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, aqui não é só um ensinamento sobre quando o irmão pecar contra nós, mas também para quando nós pecarmos contra o irmão, sim ou não? E eu quero que você tome posse, porque Jesus diz a partir do verso 15 que você leu comigo, assim, se o seu irmão pecar contra você, faça a sua parte, vá a ele a sós, mostre-lhe o erro. Se ele admitir, você ganhou o seu irmão. Se ele não admitir, faça a sua parte, apresente o problema para outras pessoas, arrume testemunhas, amém. Se ele, mesmo assim, se recusar a admitir, leve isso para a igreja. Se ainda não admitir, faça a sua parte mesmo assim, larga a mão, deixa para lá. Porque essa pessoa não é crente. O que Jesus disse assim, considere que ele é um pagão.
Ele é um gentio, ele é alguém que não dá ouvidos ao Senhor. Quer dizer, diante do erro que nós convivemos tanto, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? A nossa parte é não se acomodar diante do erro. Presta atenção. Não dá para colocar panos quentes diante daquilo que está errado. Não dá para varrer para debaixo do tapete. Não dá para dar uma maquiada. O Senhor já nos ensinou aqui que um problema tem que ser encarado de frente, tem que ser resolvido, porque senão ele volta pior. E por isso, aqui diante do erro, a nossa parte é dar ou receber oportunidade de arrependimento. Erros existem. Quem é que erra? Tem alguém aqui que não erra? Pode levantar a mão, que eu vou orar. Todos nós erramos, em nome de Jesus. Então veja, atitudes que não agradam ao Senhor também não podem nos agradar. E nós temos que ser muito claros. Essa é a nossa parte. O quê? Posicionamento diante do que está errado. E aqui entenda, não se trata de julgamento, porque nós não podemos ser hipócritas e julgar os outros, porque quando você julga o outro, você está dizendo que você é melhor que ele. Quando você julga o outro, você está dizendo que você não erra. E você sabe, eu sei que isso não existe. Por isso, queridos, em nome de Jesus, nossa parte é nos posicionar. Não é dizer que está tudo bem, porque não está não. Não é assim mesmo, não é não. Se para o Senhor está errado e pronto, e eu não vou concordar com isso e está acabado. Posicionamento. E eu fico pensando assim, o quanto em um casamento isso é importante. Pensa comigo, vocês que vivem num lar, que têm um relacionamento, porque em um relacionamento erros acontecem o tempo todo, né, Nath? Ainda bem que o Beto não está aqui, vê o Beto lá, ele está ouvindo. Porque só você que erra, viu? Erros acontecem o tempo todo, e acontecem de ambas as partes, sim ou não? Quem é que não erra? Os erros acontecem, queridos, mas diante do erro nós temos que fazer a nossa parte no relacionamento. Porque se nós fizermos, nós sempre vamos enfrentar o erro de frente. E assim nós vamos dar oportunidade para que o relacionamento receba o Senhor fazendo a parte dele dentro da nossa casa, na nossa vida. Você entende como a nossa parte é importante? Nós temos sim que fazer. Porque às vezes está uma laira no negócio. E a gente fica orando e falando, Deus, me ajuda aqui. Muda esse homem, Deus, pelo amor de Deus. E aí Deus fala, faça a sua parte, filha. Faça a sua parte, filho. Mude você também. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, muitos já vieram aqui, mas pastor, esse meu marido é um casca grossa, ele não vai vir para a igreja nunca. E eu falo, sabe o que faz? Venha você. Faça a sua parte. Quantos casais vivem por aí, na mesma casa, mas não são casados? Por que você acha? Se acomodaram em uma vida que não vê o Senhor. E não vê o Senhor por quê? Porque o casal não faz a sua parte. E Deus, nós mais devemos nos acomodar e ir vivendo como se as coisas fossem assim mesmo, porque não é assim mesmo. A única coisa que cabe na tua vida, no teu relacionamento, no teu lar, na tua casa, no teu casamento, é a vontade, é o jeito de Deus, é o que Deus espera para ele e mais nada. O resto a gente repreende em nome de Jesus, amém? Nós não podemos nos acomodar e vivendo, empurrando as coisas, os problemas para debaixo do tapete. Depois isso passa. Eles querem. Não, nós temos que resolver com a ajuda do nosso Deus. Nós temos que clamar ao Senhor sim e fazer a nossa parte. Um casamento em que os dois fazem a sua parte, os dois encaram os erros de frente, os dois admitem que erraram, o Senhor sempre vem e faz a parte dele. E é aí que nós vamos ter um relacionamento verdadeiramente abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Caminho de Deus para você e para mim. Mas a segunda questão, então, só vê como eu estou rápido hoje, né? Vocês estão impressionados comigo. Nem parece culto pentecostal. Porque a segunda questão aqui, qual é a nossa parte diante do Senhor? A segunda questão que eu queria dizer para vocês é que nós precisamos produzir união, concordância e comunhão. Onde e quando nós estivermos. Senhor, eu tenho que fazer minha parte? Tem, meu filho. O que eu tenho que fazer? Produza união, concordância e comunhão. Onde e quando você estiver, não importa onde. Não importa quando. Essa é a sua responsabilidade. Veja o Senhor ensinando sobre o que nós devemos fazer diante do erro, diante da divisão, diante da disputa. No verso 18 até 20, ele diz o quê? Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto que vocês pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha isso, que preciosidade. Um casal aqui hoje, né? São 2. 2 não, né? Já virou 5, mas são 2. Olha que coisa extraordinária. Porque no mundo,
em que se semeia o tempo todo divisão, disputa, egoísmo, contenda, guerra, nós, o povo de Deus, somos convidados a fazer a nossa parte. E a nossa, a minha e a sua parte não é a mesma do mundo, não. A nossa parte é o quê? É unir. A nossa parte é concordar, é reunir. Nunca disputar e dividir. Em tudo. Lá em casa, na igreja, no trabalho, no trânsito. Essa é a nossa parte, nós somos povo de Deus, sim ou não? Isso é muito importante. Veja como diante dos problemas, nós não podemos ficar de braços cruzados. Não, nós estamos fazendo a nossa parte. Jesus está dizendo que quem liga mesmo aqui é o Senhor que está no céu. Agora, olha como confirma aqui. Para Ele ligar, nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra. Está confirmando que nós vemos aqui quarta-feira, sim ou não? Se fizermos a nossa parte aqui na terra, o Senhor falará dele lá do céu. Observa que maravilhoso. Não é que o Senhor, para não deixar o pessoal arrepiado, depende de mim, depende de você, depende de ninguém fazer alguma coisa. Não. Pelo contrário, muito pelo contrário, Ele é Deus. O Senhor é soberano. O Senhor faz o que Ele quiser, onde Ele quiser, no momento que Ele quiser. Mas você precisa conhecer o Senhor. E o nível de respeito do Senhor é tão tremendo que as pessoas não conseguem entender. O Senhor é um Deus tão respeitoso. Por quê? Porque tudo que Ele faz baseado no amor. E acima de tudo, quem ama faz o quê, meu irmão? Respeita. Onde não há respeito, não há amor. Onde não há amor, não há Deus. Eu fico pensando, é impressionante, Deus é amor. Jamais Deus vai poder negar aquilo que Ele é, a sua essência. Nós evitaríamos, eu quero ensinar isso para esse casal, mas para todos vocês, nós evitaríamos 695% dos nossos problemas de relacionamento se nós aprendêssemos a amar com esse amor aqui. O amor que Deus nos ama. Um amor que respeita o outro. É impressionante, querido. Para fazer a diferença nesse mundo de disputa, de divisão, de individualismo, o Senhor deseja produzir o quê? União, não divisão. Ele deseja produzir concordância, não disputa. Ele deseja produzir comunhão, não contenda. Para que esse mundo individualista saiba que existe outra forma de viver, uma forma mais plena, mais feliz, como nós lemos aqui, uma coisa muito mais suave, muito mais agradável, muito mais boa. É por isso que Ele conta comigo e com você. Ele conta conosco, o seu povo, a sua igreja. Você entende isso, sim ou não? E a gente precisa tomar posse disso, porque a gente olha para esse contexto de mundo, a gente olha para essa questão tão individualista, cada um pensando por si mesmo, e achando e pensando que Deus será por todos, né? Só que não, né? Cada um por si, Deus por todos, só que não. Deus fez a vida, quem já viu isso no vidro de um carro, já falei isso aqui, Deus fez a vida para cada um cuidar da sua. É um negócio meio ridículo. Quer dizer, todo mundo por si. Só que não é assim que funciona no coração do Senhor. E é por isso que para Deus, o Senhor nos chama para fazer a nossa parte. E a nossa parte aqui é onde se vai produzir união, concordância e comunhão, onde e quando nós estivermos. Quer dizer, não importa o lugar, não importa o contexto, não importa o problema. Em relacionamentos, às vezes é assim. Chega em casa, mas o dia hoje foi difícil. Meu Deus, eu estou tão cansado. Ai, se essa mulher me entendesse quanto eu estou esgotado. Ai. Ou quando não é assim, não mexe comigo não, porque eu estou naqueles dias. Acabou, é guerra, sim ou não? É contenda, é disputa, sim ou não? Então a gente precisa, em nome de Jesus, povo de Deus nunca incita divisão. A gente não tem uma perspectiva individualista, de disputa, de contenda. O povo de Deus sempre produz união, concordância e comunhão. Isso é fundamental na vida de um servo, de uma serva de Deus, casado ou não. Quantas situações a gente enfrenta, que a gente fica tão incomodado, afinal de contas está errado. Mas o nosso papel nunca é jogar gasolina na fogueira. Nós temos que entender o que o Senhor espera de nós. O nosso papel é apaziguar. Nós somos o povo que adora o príncipe da paz, e não como estão ensinando aí o príncipe da guerra com a arma na cartucheira. Não! Ele é o príncipe da paz. E para ter paz nós temos que apaziguar. Nós temos que trazer união, nós temos que trazer comunhão em nome de Jesus, e não discórdia. Por isso o povo de Deus, os casais, precisam abrir a sua boca para produzir união. E não discórdia, precisa produzir comunhão entre todo mundo, em nome de Jesus, amém? Isso é fundamental que você compreenda da parte do Senhor. Então, é interessante que nós estamos diante dessa oportunidade hoje de união, né, nessa manhã. E Jesus nos ensina que se existe no coração de um casal o desejo de se unir, de ligar, de viver em concordância e em comunhão, esse desejo será honrado por Ele que está no céu. E aí eu falei, Deus, tá bom, é uma palavra que cabe até para casamento. Se vocês dois ligarem aí, pode deixar que eu ligo lá. Agora, se vocês desligarem, adivinha o que eu vou fazer lá? Eu acho isso sensacional. Por isso a nossa oração nessa manhã, como comunidade, é que assim seja.
Que assim seja, que esse e todos os outros relacionamentos, todos os lares desse mundo sejam lugares em que o Senhor ordena a sua bênção, como nosso irmão José leu aqui hoje. Um lugar de união, porque nós vamos fazer a nossa parte aqui na terra. E no contexto que for, nós sempre vamos buscar produzir união. Nós sempre teremos uma palavra que acaba com a discórdia. Nós sempre vamos lutar juntos pela comunhão. Por quê? Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Antes de ser marido e mulher, antes de ser, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E de nós o Senhor espera isso em nome de Jesus, amém? Lógico que esse desafio está para longe de ser fácil. Lógico que sozinho é muito difícil, porque erros existem aos montes por aí, é o que não falta. Um relacionamento, os erros são diários. Quem se relaciona aqui sabe do que eu estou falando. O pecado reina em muitos lugares. O mundo ensina e favorece o individualismo. Onde tem individualismo, não tem casal, não tem comunhão. Incita a disputa, as guerras, egoísmo, ciúmes, a amargura, a discriminação, querido, tudo isso é pecado. E dos graves. E nós temos que tomar posse disso. Mas Jesus habita em meio a um povo diferente. Jesus habita num lar diferente. Jesus habita casas que não são diferentes. E não se engane, nós não vamos encontrar Jesus em qualquer lugar. O Senhor não é assim, não. O Senhor é maravilhoso. Como nós louvamos aqui, Ele é santo. E Ele, onde não tem santidade, é difícil para Ele estar. O Senhor não habita onde tem o pecado. Não! A Bíblia diz que entre nós e Ele, se há pecado, há um abismo entre nós, diz Isaías. Então Ele não estará, nós vamos encontrar Ele vai ser visto em todos os lares, em todas as reuniões, nem em todos os relacionamentos, porque Jesus só vai ser visto nos lugares em que as pessoas abrirem mão da sua própria opinião. Quando a gente abrir mão do nosso jeito e se render à opinião de Jesus Cristo. Isso é fundamental para que a gente compreenda. E hoje Ele veio neste lugar para nos lembrar que se o erro está aí e ele está, também está o povo que faz a sua parte. E eu queria dizer para você, quando o povo faz a sua parte, o Senhor se levanta e faz a parte dele. E aquilo que era um problema de relacionamentos vai cair por terra em nome de Jesus. Você entende isso? Em nome de Jesus. Que a união que nós vamos celebrar aqui nessa manhã, não só a deles, obviamente, mas também a sua, possa ser referência, possa ser essa medida de um casal que não é apático, que não vai empurrando com a barriga, que não fica sentado e não faz nada para mudar, que não se acomoda com as situações, essas situações, aliás, que estão matando as famílias por aí, porque 60% dos que casam se separam. Isso não cabe no coração de Deus. Deus não nos fez casar para isso, em nome de Jesus. Mas que esse seja um novo momento em que esse casal estará fazendo a sua parte, e que a sua parte é apresentando ao Senhor o novo momento que eles querem construir. E se eles, assim como a palavra nos exortou, fizerem a sua parte no casamento, eu tenho certeza, o Senhor virá e vai fazer a parte dele sempre e em todo o tempo. Amém? Então, que assim seja também na minha vida, na tua vida, de todos nós. E se há alguma dúvida, qual é a nossa parte? A nossa parte, sabe qual é? É não se acomodar diante das coisas que não agradam ao Senhor. Não se acomode. Se o erro acontecer, porque ele vai, em frente de mãos dadas, juntos, em união e junto com o nosso Deus. Porque um cordão de 3 dobras não se rompe mais facilmente, muito facilmente, em nome de Jesus, amém? E em segundo lugar, produza união, concordância, comunhão, onde e quando você estiver. Jamais fortaleça qualquer atitude de divisão, não abra tua boca para produzir discordância, separação. Isso anda tão comum hoje nas vidas, em nome de Jesus, não é verdade? Então, em um relacionamento, não pode caber somente a nossa opinião, porque a nossa opinião pode ser muito boa, mas ela é nossa. E Deus não está olhando para a sua opinião, está olhando para a opinião de todo mundo. E Deus quer, quando a gente quer fortalecer no relacionamento só a nossa opinião, o resultado é disputa. Sobretudo para saber qual a opinião é melhor, né? É a disputa. E com isso a divisão, a separação e tudo que a gente tem visto aí de fartura. Então, para se manter uma aliança de dois, é preciso existir a mesma convicção, os mesmos interesses. Tem uma frase muito famosa do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, que ele pergunta: poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Por isso, em nome de Jesus, eu só termino dizendo para você, Jesus nos ensina nessa manhã sobre o poder que há em nós fazermos a nossa parte. E quando nós estamos de acordo, quando nós estamos unidos, com o mesmo propósito, juntos e com o Senhor, e nos empenharmos para alcançar esse tipo de comunhão, assim tudo nos será concedido. Amém? Assim o Senhor virá
e a nossa casa, o nosso lar, o nosso relacionamento, a nossa vida será a mais plena alegria e felicidade daquilo que Deus preparou para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Se Ele é bom, você pode até aplaudir Ele, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Fica de pé, vamos adorar o Senhor mais um tempinho. Vamos adorar o Senhor.